Às vezes a vida parece seguir por caminhos que não planejamos. Há fases em que o peso do passado se torna tão forte que pensamos ter perdido tempo demais, anos que parecem ter escorrido pelas mãos, oportunidades que desapareceram, sonhos que murcharam. Mas antes de qualquer promessa, antes de qualquer restauração, Deus nos chama a algo profundo: reconhecer que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando você sente que os seus dias foram desperdiçados, Deus não enxerga sua vida como uma sequência de fracassos, mas como uma história que Ele ainda está escrevendo. Ele vê cada lágrima, cada tentativa, cada silêncio, cada luta interna, e nada disso passou despercebido diante dele. É por isso que, antes de falar sobre anos perdidos, Ele nos lembra de quem Ele é. O Deus que renova, o Deus que revive, o Deus que reescreve. A promessa registrada em Joel 2:25 é uma prova viva disso. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Essa não é apenas uma palavra de consolo, é uma declaração divina de que aquilo que parecia impossível será transformado pelas mãos daquele que domina o tempo. Assim como Israel enfrentou a devastação causada pelos gafanhotos, talvez você também tenha enfrentado pragas invisíveis, escolhas difíceis, dores emocionais, quedas espirituais, perdas inesperadas. E ainda assim, Deus declara que nada está perdido para quem confia nele. Ele não restaura só circunstâncias, ele restaura a alma, reacende a fé, reacende o propósito, fortalece aquilo que um dia se quebrou. É aqui, neste ponto, que a restauração começa. No reconhecimento de que Deus é maior do que os anos que você acha que perdeu. Existem períodos na vida em que o coração fica tão cansado que tudo parece um grande deserto. Caminhamos por dias que parecem vazios, noites que parecem longas demais, e pensamentos que nos lembram constantemente do que perdemos. Esses momentos podem nos fazer acreditar que falhamos, que desperdiçamos tempo ou que nunca mais seremos capazes de recomeçar. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, nos mostra que até mesmo o deserto tem propósito. Assim como Israel sofreu a devastação dos gafanhotos por causa de sua desobediência, muitos de nós carregamos consequências de escolhas, circunstâncias ou situações que fogem ao nosso controle. Porém, o amor de Deus não terminou no juízo. Ele se levantou com uma promessa de restauração, mostrando que sua graça sempre fala mais alto do que o passado. O texto de Joel 2:25 não fala apenas sobre colheitas físicas, mas sobre vidas que seriam reconstruídas, corações renovados, esperanças renascidas. Deus prometeu devolver não só o que foi perdido, mas também aquilo que a dor tentou apagar: a força espiritual, a confiança, o brilho da fé. Ele não devolve apenas bens, ele devolve sentido. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de dor. Relacionamentos que acabaram, oportunidades que não voltaram, anos marcados por decisões difíceis, doenças, lutas emocionais ou até momentos de distanciamento espiritual. A sensação de anos desperdiçados cria um vazio profundo, mas é justamente esse vazio que Deus sabe preencher. O Senhor não olha para seus anos com condenação. Ele olha com compaixão. Não importa se você se sente quebrado, desgastado ou cansado demais para recomeçar. Ele sabe reconstruir até aquilo que você acha irreversível. Ele transforma caos em ordem, ruína em testemunho e desespero em esperança viva. Uma das formas mais profundas pelas quais Deus restaura os anos perdidos é transformando a dor em propósito. Há feridas que parecem não cicatrizar, lembranças que insistem em voltar e situações que marcaram nossa história de maneira tão intensa que pensamos: por que isso aconteceu comigo? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não desperdiça absolutamente nada da nossa caminhada. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo não minimiza a dor, ele a dignifica, mostrando que Deus é tão poderoso que consegue transformar até os capítulos mais sombrios da nossa história em ferramentas de crescimento,
e testemunho. Ele não causa sofrimento, mas usa o sofrimento para moldar, refinar e redirecionar. Os anos dolorosos, quando entregues nas mãos de Deus, deixam de ser um peso e se tornam sementes. Sementes de compaixão, de maturidade espiritual, de discernimento, de sensibilidade para ajudar pessoas que passam pelo que você já passou. Deus pega aquilo que parecia uma cicatriz e transforma em ponte para alcançar outras vidas. A dor que você viveu não será lembrada como fracasso, mas como ponto de virada. Não será vista como tempo perdido, mas como terreno fértil para testemunhos. E é neste processo que começamos a perceber que, com Deus, nada está fora do plano, nem mesmo os dias que julgamos inúteis. Ele é especialista em transformar lágrimas em ferramentas e feridas em ministérios. Em vez de te paralisar, suas lutas te fortaleceram. Em vez de te destruir, suas batalhas te aproximaram de Deus. Ele está transformando tudo aquilo que parecia apenas dor em algo que ecoará para além da sua própria vida. Quando atravessamos momentos difíceis, é comum acreditarmos que estamos sozinhos. A alma se aperta, o coração se fecha e os pensamentos se tornam pesados. Mas algo poderoso acontece quando entregamos nossas experiências a Deus. Ele transforma aquilo que parecia ser apenas dor em testemunho vivo de sua fidelidade. Cada luta enfrentada, cada lágrima derramada, cada noite de incerteza pode se tornar uma história que fortalece outros. Deus não restaura apenas para nos devolver o que foi perdido. Ele restaura para multiplicar. Aquilo que você viveu, por mais difícil que tenha sido, pode servir como cura para alguém que está trilhando o mesmo caminho que um dia você trilhou. Quando você compartilha como Deus te sustentou, como Ele te levantou de um abismo emocional, como Ele te renovou espiritualmente, isso se torna um farol para quem ainda está na escuridão. Seu testemunho é uma resposta para quem ora em silêncio. Sua vitória é esperança para quem está cansado. Sua restauração é prova viva de que Deus continua agindo. Sabe por quê? Porque Deus ama transformar vidas de maneira tão profunda que elas se tornam evidências do seu amor. Aquilo que parecia motivo de vergonha se torna motivo de encorajamento. O que era dor vira cura. O que era fraqueza se transforma em força. Não subestime o poder daquilo que você viveu. Deus está usando sua história, até mesmo as partes que você gostaria de esquecer, para alcançar pessoas que jamais ouviriam sobre ele de outra forma. Nada é desperdiçado nas mãos daquele que transforma o impossível em testemunho. Há um tipo de alegria que não depende de circunstâncias externas. Não vem de resultados, conquistas ou momentos perfeitos. É uma alegria que nasce no espírito e floresce mesmo em dias difíceis, e é exatamente esse tipo de alegria que Deus restaura quando entregamos nossos anos perdidos a Ele. O salmista clamou em Salmos 51:12. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa frase revela que a verdadeira alegria não se baseia no que vivemos, mas em quem nos sustenta. Quando a vida parece pesar demais, quando o passado machuca, quando o coração se fecha, é essa alegria que Deus reacende. Ele devolve brilho ao olhar, força ao coração e esperança à alma. Talvez você tenha vivido períodos longos de tristeza, desânimo, frustração, ou até esgotamento emocional. Talvez sua fé tenha ficado distante e sua motivação se apagado pouco a pouco. Mas saiba, Deus não te criou para viver em cinzas. Ele é especialista em reacender o que parecia apagado, não só devolvendo alegria, mas criando uma alegria nova, sólida, inabalável. Quando Deus restaura sua alegria, Ele também restaura sua visão. Aquilo que antes parecia impossível começa a ganhar forma. Onde havia dúvidas, surge confiança. Onde havia medo, nasce a coragem. Ele não apenas te levanta, Ele te capacita a caminhar com firmeza. E essa alegria não é frágil. Não depende das mudanças externas. Ela vem da certeza de que, independentemente da tempestade, você está nas mãos daquele que nunca falha. A alegria do Senhor é a força que te sustenta quando tudo parece incerto. Essa alegria renovada é como um novo amanhecer, suave,
mas poderosa. Basta um raio para dissipar toda a escuridão acumulada. É assim que Deus faz. Ele ilumina, transforma, levanta e devolve aquilo que a dor tentou apagar. Uma das formas mais lindas pelas quais Deus restaura os anos perdidos é abrindo portas que jamais imaginamos ver abertas novamente. Quando pensamos que tudo se fechou, que as chances acabaram, que já não há mais caminhos, Deus se levanta e declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse versículo revela algo poderoso. Deus cria onde não existe, abre onde não há. Faz nascer onde tudo parecia morto. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele transforma o impossível em realidade. Muitas vezes, quando olhamos para o passado e enxergamos perdas, sentimos como se tivéssemos ficado para trás. Vemos oportunidades que não voltaram, caminhos que se fecharam, decisões que tomamos e que hoje faríamos diferente. Mas Deus não está limitado ao que passou. Ele está sempre no presente e preparando o futuro. Quando Ele decide restaurar, Ele não replica o que foi destruído. Ele faz algo novo, algo maior, algo melhor. O deserto que você atravessou pode ter sido doloroso, mas não será desperdício. Será o solo onde Deus vai fazer brotar renovo. Talvez essa coisa nova seja uma chance que você nunca esperou. Um novo emprego, uma nova direção espiritual, um relacionamento restaurado. Uma porta inesperada, um recomeço que só Deus poderia construir. E quando Deus abre um caminho, ninguém pode fechar. Quando Ele começa um novo ciclo, nenhum erro do passado tem poder para impedir. Ele te surpreende, te direciona e te levanta para viver aquilo que sempre esteve no coração dele para você. Deus está preparando novos capítulos, capítulos de graça, crescimento, cura e abundância. Ele está te movendo do deserto para um lugar de vida, de propósito e de colheita. Quando Deus decide restaurar, Ele não toca apenas uma parte da vida. Sua restauração é abrangente, profunda, completa. Ele não devolve apenas oportunidades, Ele devolve paz, equilíbrio, sentido, alegria e visão espiritual. A restauração de Deus é holística porque Ele se importa com cada detalhe da sua existência. Ele conhece a dor que você não contou para ninguém, sabe da batalha que você enfrenta por dentro e entende os silêncios que ninguém percebe. E é justamente nesses lugares ocultos que Ele começa a sua obra mais poderosa. Ele cura o coração quebrado, trazendo consolo para feridas profundas que pareciam permanentes. Ele renova a mente, tirando o peso de pensamentos negativos, medos paralisantes e culpas que você carregou por anos. E nesse instante você percebe: Deus não esqueceu de você. Ele estava trabalhando o tempo todo. A restauração divina não é pequena, nem limitada. Quando Deus cumpre uma promessa, Ele faz além do que pedimos, imaginamos ou pensamos. Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele devolve em abundância. Ele transforma a dor em testemunho, a espera em fortalecimento e o passado em aprendizado que prepara o novo que vem. O cumprimento da promessa é sempre melhor do que aquilo que a gente imaginava lá atrás. Sabe por quê? Porque no processo você mudou, você cresceu, você amadureceu, você se aproximou de Deus. Então, quando a promessa chega, seu coração está pronto para vivê-la com sabedoria, gratidão e propósito. O salmista declarou em Salmos 30, 11, 12: Transformaste o meu pranto em dança, tiraste as minhas roupas de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu coração cante louvores e não se cale. Esse é o retrato perfeito do que Deus faz quando Ele decide restaurar. Ele troca cinzas por beleza, choro por celebração, lamento por alegria. O que antes parecia o fim se torna o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Criador. E quando o cumprimento chega, você também percebe algo precioso. Tudo o que passou te preparou para esse momento. Nada foi em vão. As lágrimas regaram o terreno. A dor lapidou sua fé. A espera alinhou seu coração
E agora, Deus te posiciona para viver a plenitude daquilo que Ele sempre sonhou para você. Se você crê que está entrando no tempo do cumprimento, escreva: Eu recebo a promessa de Deus. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém e compartilhe a gratidão de viver com Deus todos os dias.